E assim nós iniciamos mais um culto em vídeo. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Eu quero saudá-lo com a palavra bíblica que é o lema da nossa semana. Palavra de Mateus 4:4, onde nós lemos: Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante que quando Jesus é tentado pelo inimigo, quando ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, e aí ele passa 40 dias e 40 noites jejuando, e ele tem fome, e o inimigo diz: olha, se tu é Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E a arma que Jesus usa para rechaçar a tentação, para vencê-la, é a palavra de Deus. Mas está escrito. Essa é a ferramenta poderosa, queridos, que Deus nos coloca à disposição. A palavra de Deus, essa palavra que é viva e poderosa, essa palavra que nos capacita para vencermos as tentações. E assim nós oramos também invocando a presença do nosso Deus nesse momento. Querido e amado Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, palavra essa que é poderosa, que nos capacita para vencermos as tentações, que essa palavra possa falar aos nossos corações e mentes nesse momento. Assim nós oramos invocando a Tua presença, Senhor, nesse culto que nós realizamos em nome do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar,
Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Mas como tudo começou? Eu gosto de fazer esta pergunta para um casal de noivos que vem buscar o casamento, ou então a um casal idoso que quer celebrar as bodas de ouro. Como tudo começou entre vocês dois? Nós gostamos de lembrar os inícios. O início do casamento, o início de uma profissão, o início da vida numa nova cidade. Sim, a Bíblia também fala e responde à pergunta: como tudo começou? Ela fala dos inícios da vida na terra. Ela fala que Deus coloca o ser humano neste mundo como um belo e imenso jardim. Tudo perfeito, há flores e frutas das mais variadas formas, cores e sabores. Os animais dos mais variados tipos convivem em harmonia com o homem e a mulher, com Adão e Eva. Deus, o Criador, e as suas criaturas convivem em perfeita comunhão e amizade. É o verdadeiro paraíso na terra. Até que tudo começa a mudar, e para pior. Vamos conferir o que aconteceu ouvindo o texto de Gênesis capítulo 2 e também do capítulo 3, 1 a 7. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ela disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E também deu ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Prezados irmãos e irmãs, Deus coloca o ser humano no grande e belo jardim, com muitas possibilidades. Há muitas frutas saborosas à disposição, mas as frutas de uma árvore, somente de uma, não deveriam provar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A consequência seria a morte deles. Mas, como tudo que é proibido parece melhor, justamente esta árvore chamou a atenção, primeiro da serpente, que vem com uma pergunta a Eva: é mesmo verdade o que Deus disse para não comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Não, diz a mulher, não é isso. Podemos comer de todos os frutos, menos desta uma árvore que está no meio do jardim. Isso Deus ordenou, senão a gente vai morrer. E a serpente, muito esperta, argumenta, semeando a dúvida. Não é bem assim, não. Eu garanto que vocês não vão morrer. Porque Deus, sabe, Deus está escondendo uma coisa. Porque no dia em que comerem desta fruta, os olhos de vocês vão ser abertos e vocês vão ser
parecidos com Deus. Vocês vão conhecer completamente o que é o bem e o mal. Caros amigos, irmãos, quem não gostaria de ser parecido com Deus? Saber o que vai acontecer amanhã? Ou ter poderes ilimitados? As crianças gostam de brincar de super-heróis, porque ter poderes ilimitados fascina e cria um mundo mágico onde tudo é possível. Essa é a tentação do ser humano de todos os tempos. Ser parecido com Deus. Ou melhor, ocupar o lugar que só a Deus pertence. Cada um sendo o seu próprio Deus, sem ter um Deus superior acima, a quem prestar contas, a quem obedecer. É o sonho de ser totalmente livre e ter conhecimento de todas as coisas. E com esse conhecimento a mais, se pode então subjugar, dominar outros humanos sobre animais e sobre a própria natureza. Deus diz um claro não ao sonho humano de ser como Ele. Deus pede que o ser humano que veio do humus, do pó da terra, se coloque no seu lugar, no lugar de criatura e não de criador, num lugar de ser pequeno e de ser humilde, porque a palavra humilde também vem da palavra humus, como a palavra humano. Deus não criou o ser humano a partir de elementos nobres, como um facho de luz, ou então um tufão de vento, não, mas o criou da terra suja, úmida, do barro, da lama. Mas o ser humano não se contenta com esta posição e embarca na conversa da serpente. A serpente semeia a desconfiança e a dúvida nas ordens de Deus. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, também volta a falar da serpente e diz que foi expulso o dragão, que é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, Apocalipse capítulo 12. A desobediência a Deus ainda hoje começa na desconfiança em sua palavra. Começa com a dúvida, será que foi bem isso mesmo que Deus disse? Por isso, vamos nos apegar às verdades da palavra de Deus, para não sermos enganados e seduzidos pelas mensagens das serpentes de nossos dias. Um exemplo são as mensagens de autoajuda. Mensagens que dispensam o senhorio de Deus e de Jesus Cristo. Quando se diz, você tudo pode, você é poderoso, você é poderosa, você é vencedora, são recados que abrem a porta para a tentação de dispensar Deus e se colocar no lugar de um pequeno Deus, de uma pequena deusa. Nós temos valor, sim. Nós temos dignidade, sim. Nós podemos muito, mas em Cristo Jesus nossa dignidade é restaurada. Ela ganha o seu verdadeiro significado. Jesus Cristo é um novo Adão que veio a consertar o que se estragou. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5 o seguinte: é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Então, com Jesus, com sua morte, com sua ressurreição, Deus resolve o problema da morte, que surgiu lá no início de tudo. Ele trouxe a vida eterna, o retorno ao paraíso perdido. Confiando nele, nós temos o perdão dos pecados, perdão da culpa, pois sempre de novo pecamos e somos enganados e seduzidos pelas aparentes belezas deste mundo. Assim como Eva, aquilo que Deus proíbe para o nosso bem, atrai porque é gostoso
Porque é belo, porque parece ser o certo a fazer. Porque também o nosso conhecimento do bem e do mal ficou distorcido desde a queda de Gênesis capítulo 3. Nós continuaremos pecadores, mas o pecado não precisa ter domínio sobre nossas vidas. Desde o batismo, e quando o aceitamos em fé, estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo e não do poder do mal, não do poder de Satanás, da velha serpente. Desde a queda, é verdade, o pecado mancha e marca e quebra as relações entre as pessoas, da pessoa com a boa criação, também, sobretudo, a relação das pessoas com Deus, o Criador. Mas somente Jesus Cristo foi capaz de unir e de consertar o que se quebrou. Com a sua morte e ressurreição, Jesus fez a paz, reconciliou, uniu novamente as relações quebradas. Na carta de Paulo aos Colossenses, nós podemos ler que para Cristo e por meio de Cristo foram criadas todas as coisas. E tendo feito a paz pelo seu sangue derramado na cruz, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, nos céus e na terra. E a boa criação de Deus está incluída no plano de salvação. Esta obra de Jesus, nós a lembramos especialmente nesse tempo de Quaresma, nesse tempo antes da Páscoa. Eu desejo que estas verdades estejam bem presentes em tua vida, especialmente nesse tempo de Quaresma. Que Deus te abençoe. Amém. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem meu pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Chegamos ao final de mais um culto em vídeo, de mais um tempo de reflexão, e nós queremos encerrar com uma palavra de oração. Eu convido você a entregar também diante de Deus os teus motivos, as tuas intercessões. Entregue aquilo que pesa no teu coração diante do Senhor, faça isso na certeza de que Ele ouve as nossas orações. Ele ouve aquilo que está dentro de nós. Então, oremos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar pela palavra que nós tivemos o privilégio de ouvir. A tua palavra é viva, é eficaz e sempre, ó Deus, tu tens algo novo a nos falar. Que de fato essa palavra possa ficar guardada em nossos corações, que essa palavra possa encontrar em nossa vida um solo fértil onde ela possa germinar e produzir frutos. E que pouco a pouco a nossa vida vá sendo transformada, que a nossa fé seja fortalecida, que a luz da tua mensagem
brilhe cada vez mais com maior intensidade, que sejamos usados por Ti para fazer a Tua luz brilhar neste mundo que vive na escuridão. Entregamos também nas Tuas mãos, ó Deus, aquilo que pesa nos nossos corações. Tu conheces o coração de cada um que neste momento ora conosco. Tu sabes, ó Deus, quais são os motivos trazidos perante a Tua presença. Cremos, ó Deus, que Tu ouves as nossas orações. Cremos, ó Deus, que Tu ouviu essas orações que foram trazidas diante de Ti. E Te pedimos, ó Deus, que Tu possas trazer a Tua paz sobre o coração daqueles que se colocaram perante Ti. Que a certeza da Tua presença possa trazer esperança e confiança. Entregamos todas as coisas com gratidão pela possibilidade que temos de contar contigo. E tudo mais, nós oramos na oração que Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te preencha com a sua paz. Fiquem assim com a paz, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e sirvam a Ele com alegria. Amém.